Aqui está então o robozinho que a gente montou, como eu falei, eu não tirei aqueles papéis, então ele não é todo preto, né? E está aqui em cima da minha mesa. Nunca ande com o seu robô em cima da mesa, mas ele está quietinho aqui, está do lado aqui do meu notebook. E aqui temos a nossa área de testes aqui, ó, e a gente vai fazer alguns testes, uns programas para ver ele andar, ver se ele colide com alguma coisa, os desvia, enfim. Nessa aula, então, a gente vai ver mais sobre programação aqui, o nosso robô aqui trabalhando com ESP32. Mas antes de começar a aula propriamente dita, eu gostaria de fazer alguns comentários importantes. Eu acredito que essa área de robótica recreativa, que é do que nós estamos tratando nessa série de vídeos, né, está passando por um momento decisivo. E eu vou explicar por quê. Vocês viram que se eu trabalho com Raspberry Pi, ele tem um sistema operacional Raspberry e nós colocamos nesse sistema operacional os programas, vários programas, né, que vão definir várias operações do robô. Para disparar um programa desse, eu posso usar o VPN, inclusive a partir do celular. E disparar um programa X, por exemplo, né, o programa é x.py, abrindo a janela de comando lá e dou o comando Python 3 x.py. E aí o programa dispara e o robô começa a fazer alguma coisa. É claro que eu posso, nesse programa, criar uma interface gráfica. Nós fizemos isso, né? Nos nossos exercícios. Ou posso criar também um aplicativo de celular com teclas, etc. Mas o problema é que o robô está sempre conectado a alguma coisa por Wi-Fi. Ele não é independente. No caso do ESP32 é pior ainda, porque eu só consigo carregar um programa de cada vez. E vocês vão ver uma coisa muito ruim, que, por exemplo, se eu faço um programa para o robô andar para frente, na hora em que eu carrego esse programa do meu notebook para o robô, eu tenho que ligar o robô ao notebook por um cabo USB e fazer essa transferência. Quando termina o carregamento, o robô sai andando, mesmo com o cabo conectado ainda na porta. É uma coisa horrível. É claro que é possível fazer uma interface numa página HTML ou num aplicativo do celular, inclusive o nosso robozinho ele vem com um aplicativo desses, né? Mas o robô ele continua não sendo independente. A grande virada que está acontecendo, no meu entender, é que eu consigo agora usar uma interface de voz que permite que, carregando o programa, tanto no Raspberry Pi quanto no ESP32, eu consigo disparar uma função meramente dizendo, por exemplo, ande para frente, ou pare, ou vire para a esquerda, etc, etc. Isso torna o robô independente, né? Completamente. Nós já mostramos nos vídeos do Tony Pai como é possível usar o comando de voz, né? Vocês lembram? Mandava o Tony andar para frente e ele andava. Bastaria eu colocar aquele programa que a gente fez no exercício que chamava Movimento PY, né? Para ser disparado no boot do sistema. Então, eu ligando o meu robô, o Tony Pai, ele carregaria o Raspberry e aí carregaria esse programa Movimento e aí eu passo a usar comandos de voz. No caso do ESP32, nós vamos ver ainda nessa série de vídeos aqui como é que nós usamos comando de voz. Esse nosso computadorzinho aí, ele não vem com essa possibilidade, mas nós já compramos um outro aí, né? Inclusive da Acebot, que aceita comandos de voz. A gente vai ver isso aí, aguarde, né? Mas vamos por partes. Vamos começar aqui nessa aula vendo como é que se programa no Arduino IDE e como é que a gente carrega esse programa, por mais confuso que seja isso. Vamos ver então como é que a gente faz os programas, né? Dá uma ideia para vocês. Na realidade, esse nosso robozinho bípede aí, ele é muito limitado.
ele custa R$ 600. Se você comparar com o Tony Pi custa R$ 9.000. Então, é coisa completamente diferente. Esse nosso Biped aí, ele tem 4 servomotores, ele tem só um sensor, que é aquele sensor de proximidade. Mas nós nem vamos fazer os programas e colocar isso no GitHub, feito fizemos em outros cursos aqui, porque esses programas já vêm lá no tutorial, né? Então a gente pode carregar esse programa aí. Então, fazendo a coisa passo a passo, você abre. Bem, primeira coisa, você tem que pegar o seu robô, desligar, desligar a parte lá das pilhas, né? Aí você pega o cabo USB, conecta no computador e a outra parte, que é um terminalzinho, né, tipo C, você conecta no seu, no seu robô, tá? Aí você abre aqui o Arduino IDE. Ele vem aí com esse programa vazio aí, e para carregar, nós vamos ter que ir lá naquelas pastas lá do tutorial, né? Vamos em File ali, Open, e a gente vai ter que ir lá, né? Aonde você colocar, na pasta que você colocou aí, né? Nosso caso aí, ó, nós criamos uma pasta Cebote ali, Cebote Biped, ali, tem um tutorial ali em português, e aí você tem programas. No programa você tem a lição 1, a coisa básica está aqui nessa lição 1, mas nós não vamos fazer nenhum desses dois programas, vamos para a lição 2, que tem aqui o Move Backward, Move Forward, o Turn Left e o Turn Right. Nós podemos mostrar esses 4 aqui, tá? Então, no caso aí, ó, você só clicando aqui, esse programa é um arquivo que tem o terminal é .ino. Você clica aqui, ó, ele abre uma nova versão ali e vem aqui para o nosso Arduino IDE. No Arduino IDE, você tem que ir ali em Tools, você tem que primeiro selecionar um board, que no caso aqui é SP32. No SP32 você vai lá em SP32 Dev Module. E depois você tem que selecionar também a porta COM3. Então você tem que selecionar essas duas coisas para poder fazer a carga, né? Tá? Mas voltando aqui então, nós temos aqui o programa. O programa aí, você para carregar esse programa, você aperta essa flechinha aqui, esse botão com essa seta, que é Upload, e ele vai carregar esse programa aqui no seu robozinho. Mas como eu falei, muito cuidado, porque quando ele ter, se você, por exemplo, no nosso caso aqui, você coloca o robô do lado do seu computador, liga ali com o cabinho e você carrega. Quando ele terminar de carregar, ele vai disparar automaticamente o programa. Então, o que vai acontecer? O robô vai começar a andar. E se ele está em cima da sua mesa, ele vai cair, pode quebrar. Então, quando você fizer essa transferência aí, esse upload, é bom você pegar o robô na mão, que aí ele vai, quando carregar, ele vai começar a funcionar alguma coisa. Aí você desliga o cabo, tá? Você desliga o cabo, dá uma ajeitada nas pernas lá na posição corretinha. Aí então, você ligando a bateria ali pela chavinha, aí ele vai andar para frente, tá? Então tem que fazer sempre essa sequência. Você liga o cabo USB,
no seu robozinho, carrega, segurando o robô na mão, desliga o cabo USB. Nessa primeira parte você tem que estar com as pilhas desligadas, não ligue no computador com as pilhas ligadas. Então você, depois que carregou, você desconecta do computador e aí quando você ligar as pilhas, ele vai começar a funcionar, tá? É meio confuso mesmo. Nós vamos ver aqui esse programa aqui passo a passo. Isso é um programa que na linguagem, uma mistura de C com C++. Ele começa dando include aqui de duas bibliotecas, Arduino.h e o AC Biped Robot. Isso aqui a gente carregou, que esse Arduino já vem junto com Arduino IDE e essa aqui, essa Biped Robot, a gente carregou no meio daqueles arquivos zip, né? Vocês devem estar lembrados. E aqui o programa tem sempre duas partes, uma parte de setup, uma outra parte que é do loop. Então vamos lembrar aqui, né? Muito importante. Quais são as portas ali? A porta 5 é da perna direita, a 16 do pé direito. A 18 é da perna esquerda e 17 do pé esquerdo. Então você começa criando essas funções aqui, ó, de attach no setup, em que você dá ali, que é a porta 5, né? Servo min, servo max. Depois a 16, servo min, servo max, e assim para as outras duas. Depois você zera o ângulo. Vocês devem estar lembrados, se vocês fizerem, devem ter feito aqui no nosso curso, que o servo motor, você define duas coisas, né? O ângulo e a velocidade para ele chegar nesse ângulo. E aqui depois você define. Mais importante veio aqui embaixo, nessa, nessa matriz, a gente na realidade cria uma matriz aqui, ó, em que você tem aqui, ó, em cada linha, que é cada posição dos servomotores. São 4 servomotores. Então ali você vê a primeira linha, o servomotor 5 vai para 70 graus, o 16 vai para 110 graus, o 18 para 70 e o 17 para 120. Isso no tempo de 300 milissegundos. Passado esses 300 milissegundos, ele vai para segundo ângulo. Vai para 60 graus, 90 graus, 60 e 90. Passado 30 milissegundos, ele vai para 110, 50, 110, 60. Depois a quarto aí, isso aí ele tá dando o passo dele, né? Tá? Então, agora, como é que você chega nesses ângulos aí que está a coisa complicada? Nós, pobres seres mortais aqui, a gente teria que fazer quase que um curso aí de saber como é que eu defino esses ângulos para um robô andar. Vocês lembram, se vocês viram o nosso curso de Tony Pai, que já era confuso, né? No Tony Pai você tem um aplicativo lá em que você vai definindo o movimento das pernas, dos braços, e aí você define esses ângulos. Aqui nem isso tem. Você tem que saber isso aí, então é realmente muito complicado. Não dá para um programador normal saber isso, tem que ser um cara especializado em movimentos, né? Movimentos aí das várias partes do robô para você definir esses ângulos. Então, estou mostrando isso aqui mais para vocês terem ideia de como a coisa. Não estou recomendando que vocês façam isso. Não tem muita condição de se fazer esse tipo de coisa. Então, definido aí essa matriz que dá o passo, eu entro no loop e no loop eu vou repetindo esse servo forward, né? Vou repetindo step aí, né?
repetindo, ele vai andando para frente. Como é que eu paro isso? Vocês lembram lá no, vocês lembram no Raspberry? Eu dava um Ctrl C e eu dava um tranco no programa que eu não tenho condição de fazer isso. Como é que eu faço para o meu robô parar de andar? Eu te- aí, aí que a coisa é complicada. Eu tenho que pegar ele na mão porque eu tenho que conectar ele no meu computador, né? Que fica em cima da mesa. E aí eu conecto o cabo USB e aí eu carrego um programa vazio. Quando eu carregar o programa vazio, então aí ele vai parar de andar. Então é uma coisa muito complicada. Vocês veem que não é simples você trabalhar com o robô, principalmente com ESP32, a não ser que você crie um aplicativo que pode ser ou no celular ou numa página HTML que com Wi-Fi, né? Para você disparar, esse passo aqui, né? Que é o servo forward step. Aí você dispara e depois faz uma outra matriz aqui de tudo parado, coisa e tal. Enfim, é uma coisa complicada de tal maneira que eu acho que isso aí só vale a pena você tentar fazer isso quando a gente conseguir trabalhar com comando de voz, que é o que a gente vai ver nesse curso ainda. Mas, de qualquer maneira, é bom vocês verem esse negócio aí. Se só para dar uma orientada, eu vou ver se eu chego lá nas páginas ali nas páginas do tutorial ali, ó, que eu tenho ele explicando, não, ele mostrando cada um desses programas, né? Esse programa é o que a gente viu aí, ó, né? Ele dá um passo para frente. Esse aqui é o que ele dá um passo para trás, então é sempre a mesma coisa ali, repare. Você dá um include, depois você dá no setup, você inicializa os servos com aquele attach, depois você dá aqui, cria essa matriz aqui, no caso aí tem quatro passos, né? Isso aqui foi definido aqui em cima, e aqui você, em cada linha dessa, você dá o ângulo de cada um dos servomotores a cada 300 milissegundos. Pois no loop você manda esse negócio repetir. Então aqui é para trás, né? Agora, como é que você sabe que isso aqui é para trás? Como é que você sabe que o outro é para frente? Aí você tem que ser um especialista nisso, coisa que não é fácil. E para você virar para a direita, a mesma coisa, tá? Aqui no caso, inclusive, ele define cinco steps, tá? 5 steps aqui, ó. E ele faz a rotação aqui do servo mecanismo em outros ângulos, mas é a mesma coisa aqui. 60 graus, 60, 125 e 90, depois 60, 90, 125, 90. E assim ele gira para um lado e gira para o outro. E aqui, o programa aqui, para ele girar para o outro lado. Então dá esse trabalho de carregar, mas você pode fazer isso no seu robozinho só para você ver as coisas funcionando, sempre com aquela sequência, com muito cuidado, de você ligar, carregar o programa, né? Depois com as pilhas desligadas, depois você coloca o seu robô no chão e dispara. E é o que a gente vai mostrar agora no nosso laboratório. Mas fica a mensagem aqui, que não é divertido você programar, né? Que você tem que saber esses ângulos, coisa que não tem muita condição da gente saber. Espero que vocês tenham entendido, não como faz, mas entendido que esse negócio é complicado e não é, exige uma certa especialização.
E vamos mostrar agora para vocês verem que a coisa funciona. Vamos mostrar no laboratório ele andando para frente, andando para trás, girando para um lado, girando para o outro. Tá bom? Vamos nisso aí. Então estamos gravando aí com o nosso celular, ele vai andar para frente. Ele vai andando, né? Até que ele anda mais ou menos reto. Agora vamos andar para trás. Eu acho curioso realmente como é que alguém programa que só com movimento lateral ele consegue andar para trás. Agora dando uma girada para a direita. Eu acho uma arte, né? E é muito bonitinho mesmo. Espero que vocês tenham gostado aqui da nossa aula. Continuem com a gente, que nós vamos ver o negócio do comando de voz. Até a próxima, obrigado.